Olá, vamos dar sequência aqui então. Vou fazer o seguinte: agora eu vou mexer na escala. É a mesma coisa. Se eu quero que ele vá aumentando, então eu tenho que colocar um quadro-chave no início desse objeto. Vou clicar primeiro que eu quero trabalhar nessa escala. Ele me dá a opção de habilitar o keyframe. Vou clicar no keyframe. Na verdade, ele já vinha habilitado. Quando está dessa forma aqui, você já tem o keyframe naquele ponto. Ele já está habilitado. Agora, aqui, aonde ele parou, vou clicar para que ele coloque outro keyframe, como eu expliquei também, não precisa nem de eu clicar aqui. Se eu já mexer na escala, automaticamente ele já insere ali um keyframe. Vamos ver como é que ficou. Então ele vai subir aumentando, ó. Perfeito. Ok. Aqui ele deu um desnível, por quê? Vamos ver aqui. Deixa eu repetir novamente. Ah, não, isso foi da minha própria. Foi que eu compilei aqui. Ó. Isso acontece quando a gente não tem ele renderizado aqui. Então, sempre que tiver essa linha vermelha, né, pressionar o Enter para que ele renderize. Mas aqui, como eu falei, é bem simples de entender. Agora, vamos supor que nesse ponto, eu quero que ele fique um tempo nesse tamanho e depois ele volte a diminuir. Então, vou deixar aqui a agulha um pouco para frente e vou mexer novamente na escala dele. Ó. Como se ele tivesse ali afastando. Então ele vai ficar um pouquinho e ele vai diminuir num tempo bem rápido, porque a distância que eu dei aqui, ó, foi curta. Então vamos ver como é que ficou. Chegou, se manteve um pouquinho, né, e diminuiu. Ele não se manteve porque, na verdade, ele já chegou e depois ele diminuiu. Eu deveria aqui, ó, ter criado um outro frame. Então, o meu vacilo foi o seguinte, eu posso clicar nele aqui e deletar. Então, se você errar alguma coisa, você pode repetir ela. Para que ele se mantenha um pouco, eu deveria criar aqui um outro frame, sem mexer em nada, pronto. E agora, mais para frente, eu faço aquilo, eu diminuo a escala dele. Porque esse intervalo entre esses dois frames que eu estou clicando vai manter ele na mesma posição, já que eu não alterei o tamanho nem nenhuma outra propriedade aqui no segundo ponto. Vamos ver ali, ó. Então ele chegou, aumentando, isso. Se manteve, ó, e agora ele diminui. Isso. Ah, eu quero que ele diminua mais rápido. Então o que vai fazer isso é a proximidade desses dois frames, ó. Joguei ele um pouco mais para perto. Repara a diferença agora, como ele vai diminuir bem mais rápido. Por quê? Porque aqui tem um intervalo de tempo curto. Então o que vai fazer é a movimentação aí, a escala, tudo são os nossos keyframes no tempo que nós inserirmos ele aqui. Lembrando sempre que aqui tem uma agulha acima e você pode olhar, né, o tempo aí do seu projeto. Então, além dessas opções aqui, nós temos também, deixa eu deixar ele aqui, ó, mais ou menos antes dele começar a descer. A terceira, que é a rotação. Olha que se você clicar, ele abre mais opções. Aqui é a forma em ângulo e aqui você pode controlar também através desse mini reloginho aqui. Vou dar um Ctrl Z. E vamos supor que eu queira fazer ele voltar, ele fazer isso aqui, diminuir rotacionando. Então, o primeiro ponto dele vai ser aqui quando ele está inteiro. Vou clicar aqui em Rotation, para ele já criar um frame aqui para mim. Eu não precisa nem deixar essa seta ali maximizada, não, pode minimizar ela aqui dessa forma. E no meu segundo ponto, nesse primeiro ponto eu quero ele nessa posição. Nesse segundo, que seria o ponto onde ele está menor, o ponto de parada, eu faço uma rotação aqui nele. Ó. Pode ser 360 para ele parar em pé. Quase isso. Aí, para ele ficar na posição onde ele estava. 59. Porque aí ele vai fazer o que? Toda aquela rotação. Ó, quase em 360 graus. Beleza. Então vamos visualizar aqui com o play. É bem simples, ele vai fazer toda a movimentação e ali ele vai rotacionar. Se eu quisesse, né, que ele diminuísse mais, que ele praticamente desaparecesse, aqui eu vou trabalhar na escala desse ponto-chave aqui, ó, desse ponto ângulo. Então basta clicar nele, ele fica selecionado e ele vai ser ajustado. Perfeito. Ó, é muito mais fácil do que, por exemplo, no Vega, do que no After, de você trabalhar com esses efeitos e esses ponto âncoras. Tem alguns programas aí que isso aí deixa muito a desejar, né? A gente passa raiva, às vezes você quer selecionar o ponto, acaba colocando outros. Então, eu, pelo menos
nessa característica aqui, nisso eu prefiro o Premiere. Claro que cada programa aí tem suas especialidades, mas aqui, né, eu acho mais fácil manipular objetos com o Premiere. Na próxima aula a gente vai dar sequência, né, para essas duas partes aqui, o Anchor Point e o Filter. Eu não vou mexer ainda não. O Anchor Point aqui, se você trabalhar nele, você vai ver que ele vai mexer só a posição por enquanto. Depois a gente vai trabalhar isso aqui em outros projetos.